entre nós. Espírito de Deus aproxima-nos, vejo em cada rosto esplendor da presença do Espírito do Senhor. Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, se redor, e por nas bênçãos, rendemos-te louvor, e assim avivados vamos todos ser abracei em cada coração. Espírito desperta em nosso amor e nos faz viver. Santo Espírito, vindo do céu, viva conosco, ensina-nos de redor, e por as bênçãos rendemos de novo, se nós vamos todos ser Amém. Quero convidar a Cláudia para dirigir uma palavra de oração. Boa noite, convido a todos que puderem para que nos ajoelhemos para falarmos com o nosso Deus. Bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que está nos dando de estarmos mais uma vez diante de Ti, aqui reunidos, para adorarmos ao Teu santo nome, para também derramarmos aqui as nossas súplicas e Te agradecermos por todo o bem que o Senhor tem feito para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que supre todas as nossas necessidades e que nunca nos desampara. Toma agora o nosso coração e a nossa mente, a fim de que estejam completamente esvaziados de nós mesmos e cheios do Seu Santo Espírito. Que possamos ouvir a Tua palavra e aqui encontrar consolo para o nosso coração e um reavivamento para que possamos continuar nesta batalha aqui no mundo. De uma forma especial, também esteja com as pessoas que por algum motivo não puderam estar aqui, mas que o Espírito Santo também esteja lá acalentando o coração delas e que elas possam se lembrar do Deus maravilhoso que temos ao nosso lado e render a Ti também a adoração devida. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, tenha misericórdia de cada um de nós, é o que Te suplicamos e também Te agradecemos pelas bênçãos por Jesus. Amém. Bom, como toda quarta-feira, nós temos o costume de fazer os nossos agradecimentos, né, e também os nossos pedidos. Hoje nós vamos dar oportunidade para todos, né? Nós temos 15 minutos aí que vai dar tempo da pregadora pregar. Nós vamos dar oportunidade para quem quiser, né? Pode levantar a mão e que a Claudinha está com o microfone e ela pode estar aí levando para vocês.
Boa noite, irmãos. Toda quarta-feira nós temos o nosso dever de agradecer a Deus pelas bênçãos a nos legado. E cada dia nós temos um motivo. E hoje eu tenho um motivo a mais para agradecer a Deus, né? Que chegou mais um integrante da família, né? Um bisneto. O nome dele é Romeu. Está com vai fazer 3 dias. E graças a Deus chegou neste mundo, mas chegou com saúde. Amém. E tenho certeza que vai ser bem-sucedido na verdade. Amém. Por isso eu agradeço a Deus por tudo que tem feito por mim e pelos meus. E agradeço pelas orações dos irmãos e continue orando por mim e pelo meu familiar. É meu pedido e minha oração. Tem mais alguém? Acredito que sim, né? Que todos nós temos um agradecimento, né? Para fazer um pedido. Boa noite, irmãos. Eu também agradeço muito a Deus pela vida, pela saúde, por mais oportunidade dele estar na casa dele para louvar e agradecer. Só temos só agradecer a Deus, porque a gente sai de manhã, vai para o trabalho, volta na paz dele, ele nos guardando, nos protegendo, né? Também agradeço a Deus pela minha saúde, que Deus tem me dado muita saúde, muita força para eu trabalhar, né? E que Deus também liberte de algumas coisas, que limpe meu coração, me transforme. E que eu possa dar um bom testemunho para que os meus filhos possam ver e sentir o desejo de voltar à Santa Casa do Senhor. Para naquele grande dia, quando o Senhor voltar, possamos dizer, este é o Deus a quem nos aguardava. Este é o meu pedido. Tem mais alguém? A Anabela. Boa noite, irmãos. Também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Meio corrido, né? Mas Deus me trouxe, então motivo de agradecer ter conseguido chegar. E também tem uns pedidos para fazer, né? O irmão da Graça, acho que ele vai fazer uma cirurgia agora. E que nós possamos estar orando, o irmão Isaac. Não sei se é do coração, alguma coisa assim, né? Então, que nós possamos estar orando por ele. E também pela dona Helena, tá? Esse é meu pedido de agradecimento. Amém. Amém. A Verinha aqui na frente. Boa noite, igreja. Também quero agradecer ao Senhor pelo amor, pelo cuidado que Ele tem por cada um de nós. Não somos merecedores de nada, mas o amor dele é tão grande que às vezes eu falo, Senhor, eu não mereço, mas eu sei que o amor dele é muito grande. Quero agradecer pela minha família, pelo meu netinho que está com saúde, graças a Deus. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque tem tantos que gostaria não estar, outros não têm força para vir, e outros também não têm a oportunidade que nós estamos tendo. Então, esse é o motivo só de agradecer. E agradecer também por tudo que Deus tem feito. E eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que vocês orassem pela Cida Ribeiro. Ela é filha da senhora lá que eu trabalhava. E ela, assim, ela falou assim, que eu estou orando a Deus e estou ansiosa por uma resposta. Ela disse assim. E aí eu respondi para ela, eu falei, olha, o tempo é do Senhor, é só você ter confiança em Deus. E aí ela fazendo um monte de questionamentos, né? Então eu peço que vocês orem por ela, né? Para que ela coloque nas mãos do Senhor e que ela espere no tempo de Deus, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E que nós possamos orar pelas famílias da igreja. Cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, que só Deus sabe quais são. Né? Que nós não viemos nos esquecer de cada um aqui. E também das pessoas do mundo, porque elas estão sedentas da palavra de Deus. E pedir essa força e sabedoria a Deus para que o Espírito Santo nos conduza, né? E nos coloque as palavras na nossa boca para que a gente possa abordar as pessoas, né? O Espírito Santo nos guie para que a gente possa abordar as pessoas. Porque
é através dele, né, que nós vamos levar a mensagem àqueles que não conhecem. Esse é o meu pedido, meu agradecimento. Tem mais Eu alguém? vou aproveitar também aqui para agradecer ao Senhor. Eu fiz uma pequena viagem, né, para a chácara lá em São Pedro, domingo, e o Senhor nos levou, nos trouxe em segurança, e sabemos que Ele está à frente de todas as coisas. Nós queremos fazer uma reforma lá, também estou entregando nas mãos de Deus para que seja feito segundo a vontade dEle, para a honra e glória dEle também, esse projeto. E eu peço oração aos irmãos pelas pessoas que nós estamos contatando, né, para fazer a nossa classe bíblica no domingo aqui na igreja. Muitas pessoas deram o nome, mas a gente sabe que o desânimo vem, a postergação vem também, e eu estou orando e peço que vocês orem também para que essa classe bíblica venha a funcionar e que as pessoas sintam o desejo de conhecer mais esse Deus maravilhoso. Também não posso deixar de agradecer a Deus pelo cuidado, a proteção que Ele tem tido comigo, com a minha família. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Como a Verinha falou, é o Senhor quem dá coragem, condições, e a gente é privilegiado. Agradeço a Deus também pela minha mãe, que fez uma pequena viagem, foi bem, oro para que ela volte bem também, agir também. E eu gostaria de fazer um pedido especial pelo meu pai, pela saúde física, mental e espiritual dele. Que o Senhor renove as forças dele. O Senhor que é o médico dos médicos, dê instrução e que a vontade de Deus se cumpra na vida dele. Amém. Tem mais alguém? Não. Eu também quero agradecer, né, a Deus por estar aqui. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre mim, sobre a minha família. E também quero fazer um pedido, né? Antes de ontem, na segunda-feira, faleceu uma irmã da esposa do meu primo. Deu lá um infarto, né? Eu fiquei sabendo hoje que ela teve um infarto e acabou falecendo. E no mesmo dia, na noite, a irmã da minha tia também, ela caiu, quebrou o fêmur, né? Que acho que ela tem acho que tinha 79 anos, mas ela era uma pessoa forte. Ela caiu e quebrou o fêmur. Ia fazer uma cirurgia ontem e anteontem ela veio a falecer com bactérias adquiridas no hospital. É muito triste isso, sabe? E foi assim, pelo que a minha tia estava falando, foi uma negligência do filho que estava cuidando dela. Porque ela estava dando ânsia para vomitar e o rapaz foi chamar alguém para socorrer, mas ao invés de socorrer ela, porque ela estava deitada, então a sujeira foi para o pulmão e tudo, sabe? Mas ela já estava com essa bactéria que já tinha feito o exame de sangue, já tinha dado. Então, eu peço que vocês orem. E a minha tia tem um irmão, que ela é minha tia porque ela é casada com o irmão da minha mãe. E ela também, ela vive com muitos problemas de saúde. Eu fiquei um mês, mais ou menos, na casa dela para cuidar dela. E ela tem um irmão mais novo também. Ela disse que ligaram para lá para saber se eles iriam no velório. E a cunhada disse, ele está bem mal e ele está com câncer, né? Está com câncer no reto. E os médicos disseram que não tem mais oportunidade de vida porque já passou para outros órgãos do corpo. E ela ontem estava muito triste, tadinha, porque além dela estar com problema de saúde, ela já tem uma idade bem avançada, né? Ela já está com 84 anos e tem outros problemas em casa, com o esposo. Então, eu peço que vocês orem. O nome dela é Helena e o rapaz que está com câncer se chama Alvanir. Né? A gente chama ele carinhosamente de Zizo, que a gente se conhece desde criança. Então, todos esses pedidos que são feitos aqui, eu tenho o hábito de chegar em casa e anotar, e todas as madrugadas, nas minhas orações intercessórias, né? Que meu horário de intercessão é às 3 da manhã. Então, eu coloco todos esses nomes nessa oração. Então, eu peço que vocês que estão aqui, eu sei que vocês são pessoas de oração, porque estão aqui hoje, no culto de quarta-feira, culto de oração. Que levem esses nomes, né? Alvanir,
a família do irmão Anatólio, os filhos da irmã Maria Pinho, entendeu? O pai da Laine, né, o seu Clodoaldo. Então, que a gente não se esqueça desses pedidos e vamos orar, porque eu tenho aprendido muito aí com as 40 madrugadas aí. Eu já fiz essas 40 madrugadas, que foi a primeira que veio, alguns anos atrás, acho que foi 2006, parece. E agora eu estou amando e estou fazendo parte também de um grupo de jejum de quarta-feira, né, que é da Sala 57. E hoje eu passei as mensagens até para a Verinha, e falando sobre a necessidade que a igreja tem de oração e do Espírito Santo, sabe? Para a igreja se reavivar, ela precisa buscar todos os dias o Espírito Santo, né? E buscar o Espírito Santo a gente busca como? Em oração, né? Então a igreja precisa orar mais, nós precisamos orar mais, né? E eu quero pedir que o irmão Manuel venha fazer a oração. Ele disse que está à paisana, mas ele vai fazer a oração aqui agora para a gente, em favor de todos os pedidos que aqui foram feitos, né, e também a pregadora. Tá? Vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Pai Santo que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos o privilégio, não é obrigação, de te agradecer e louvar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos, Senhor, queremos colocar diante de ti todos os pedidos, todos os agradecimentos, tu conheces todas as situações, sabe o que é melhor para todos nós. E queremos também, Senhor, colocar a igreja inteira nas tuas mãos. Infelizmente, nós estamos muito relaxados como igreja. No horário de começar o culto, tinha 4 pessoas aqui, só pela tua misericórdia mesmo. Nos ajude, nos dê força para que possamos reverter esse quadro e que seja para a honra e glória do teu santo nome. Quero colocar diante de ti também a pregadora, que ela possa ser uma pessoa usada pelo teu Santo Espírito e que traga uma mensagem adequada às nossas necessidades. Nós te pedimos e agradecemos, não que haja merecimento algum em nós, mas baseado nos méritos de teu Filho amado Jesus, que fez lá por nós na cruz e durante toda a sua vida. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite aos irmãos. É um privilégio podermos estar aqui e podermos dividir um pouquinho da palavra que o Senhor tem nos impressionado. Eu vou pedir uma gentileza, se vocês não quiserem, tudo bem. Como a gente está em pequeno número, o pessoal que está na última fileira, se puder chegar um pouquinho mais, não precisa vir aqui na frente não, mas só um pouquinho mais, aí pertinho do seu Anatório, ou pertinho da Inês, eu vou agradecer, né? Porque assim a gente se aquece, sei que está calor, mas tem um espacinho, não tem problema. Muito bom. É muito bom estar entre irmãos, porque esses tipos de favores a gente pode pedir sem ficar sem graça. Né? Muito bem. Obrigada aí aos meninos, eles estão colocando aí a apresentação. O título do sermão de hoje é Passos para o Reavivamento Pessoal. E antes eu gostaria de orar com os irmãos, depois eu comento um pouquinho por que eu escolhi esse tema. Oremos. Eterno Deus e bondoso Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, porque na agenda do céu o Senhor determinou cada pessoa que está aqui. E o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, também com os demais que estarão assistindo esta live. Ó Senhor, que a nossa mente e nosso coração seja aberto para ouvir a Tua palavra, que eu seja somente um instrumento para que o Senhor fale através de mim e que as nossas vidas sejam impactadas para vivermos de maneira santa, que glorifique o Teu santo nome e que abrevie também a Tua volta. Abençoe cada família aqui representada e aceita a nossa adoração por Jesus. Amém. Bom, faz mais ou menos um mês que eu retomei uma leitura de um livro que, a princípio, eu tinha ganhado ele de fora, né? Ele sabe inglês. E eu fiquei muito feliz em saber que esse livro ele foi traduzido alguns anos atrás, por parte, né, pelo que eu entendi, da casa publicadora. E o título do livro é Passos para o Reavivamento Pessoal. Bom, é tão interessante que, assim que eu fui ler esse livro, não sei se vai aparecer. Esse livro aí, ó, ele está pequenininho, ele é realmente pequeno. Para vocês terem uma ideia, eles são 6 capítulos, total de capa com contracapa é 125 páginas, e o 6º capítulo é só testemunho, então são 5 capítulos. É um livro, um livreto, vamos dizer. Acho que ele é menor do que o livro da Esperança que a gente dá aí todo fevereiro. Mas esse livro é poderoso, porque o Senhor usou de maneira poderosa o autor, que é o Helmut Haubel. Ele foi escrito primeiro em alemão, depois ele foi para o inglês, e agora está no português, e tem mais de 25 ou até mais línguas foi traduzido. E a base desse livro é para falar justamente da nossa necessidade do Espírito Santo e da nossa necessidade de um reavivamento. E aí, esse é o tema do sermão dessa noite. Essa noite eu gostaria de destacar, basicamente, o capítulo 2 deste livro. E deixar vocês, assim, aguçados, porque esse livro ele está, assim, talvez você não encontre lá nos céus, mas se você jogar no Google, você consegue baixar o livro e imprimir. Se quiser ler do celular, ler do tablet, do computador, também tá. Ele está disponível. Tá bom? Bom, então, por que eu escolhi esse tema? Assim como você lê esse livro, sabe quando você tem aquele primeiro amor, aquele reavivamento, assim que você sente o Espírito Santo falando com você? Foi bem assim. E sabe quando a gente não quer nem se calar, a gente quer falar com outros? Pois é assim mesmo. Foi depois de terminar esse livro que eu decidi fazer as 40 madrugadas, e aí convidei parte das mulheres dessa igreja para se juntarem a mim nessa jornada. Bom, primeira coisa que o livro vai trazer, e que eu gostaria de abordar com os irmãos, ele vai fazer a gente repensar qual que é o melhor, ou qual foi um dos mais preciosos presentes que Jesus nos deixou. E eu gostaria de convidar os irmãos juntamente comigo, a abrirem as suas Bíblias. No primeiro texto aí, está pequeno, não sei se dá para ler, mas eu vou falar aqui, é João 14, nos versos 16, 17 e 26. Então, João, livro de João, capítulo 14. Nos versos 16, 17 e 26. E aí, por que esse é um subtítulo, né? O presente mais precioso? Jesus, ao estar nessa terra, ele antes de partir, ele avisa aos seus discípulos que estavam já provavelmente tristes, angustiados, sem saber o que aconteceria, de que um Consolador viria. E esse texto vai destacar basicamente isso. Todos encontraram? Amém. Aqui na minha Bíblia diz assim, no verso 16: E eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo aos discípulos, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Então, nesse capítulo, mais basicamente nesses trechos, a gente vê Jesus acalmando os discípulos e orientando qual que era o papel que o Espírito Santo iria assumir aí na jornada e na experiência deles como discípulos, enfim. E aí que lá em João, no capítulo 16, só passa aí uma folhinha, nós temos mais aí um outro trecho frisando o papel e a missão do Consolador, do Espírito Santo. Eu vou ler o verso 7, 8 e o 13, tá? Ainda no livro de João, no capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E nesse livro ele trata justamente disso. Por que é que se Cristo, antes de partir, frisou e reforçou a importância do papel do Espírito Santo na jornada do cristão? Por que é que a gente fala tão pouco do Espírito Santo? Por que é que a gente não se debruça em estudar sobre a pessoa do Espírito Santo? Por que é que a gente não roga pelo batismo do Espírito Santo diariamente? E aí, o livro ele começa a instigar alguns pontos onde Cristo promete que ele daria o Consolador. Lá em Lucas, no capítulo 11, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, aí em Lucas, no capítulo 11, só para contextualizar esse trecho, vai comentar, na verdade inicialmente é uma parábola, né? Lá no capítulo 11 tem a oração dominical, depois tem uma parábola do amigo importuno, né? Que vem tarde da noite e fica pedindo lá, por favor, me dê pão, porque eu tenho uma visita e tal. E aí o texto bíblico diz assim, ó, se você não daria, mas pela insistência do amigo, você acaba entregando. É nesse contexto que Jesus vai falar a importância de orar e de pedir. E às vezes a gente usa esse texto, vamos dizer assim, fora um pouco de contexto, pedindo assim, no verso 9, que diz assim, ó, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E muitas vezes a gente pensa que é algo material, né? Algo, nossa, a gente tem que pedir, tem que ser insistente, tem que ser insistente com o Senhor. Não que o Senhor não queira derramar bênçãos, mas aqui especificamente o texto está falando sobre a necessidade de rogar pelo Espírito Santo. Quer ver? Vamos lá, a gente vai ler do verso 9 ao 13. Eu vou ler novamente o verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Verso 11, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Por isso existe uma necessidade de a gente rogar pela presença do Espírito Santo, pedir pelo batismo do Espírito Santo diariamente. E olha que interessante. Aqui eu peguei algumas citações. Tem um manuscrito da irmã Ellen White, depois se alguém quiser eu posso, porque está no livro, né, essa citação, ela diz assim, ó, o batismo do Espírito Santo é o que as igrejas estão precisando hoje. O batismo do Espírito Santo é o que nós necessitamos, carecemos. E aí, tem tem um pregador, que é o Henry Blackaby. Eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe essa citação dele. Também está no livro. Ele diz assim, ó, Deus, pode fazer mais em 6 meses através de um povo dedicado do que poderíamos fazer sem ele em 60 anos. Ou seja,
o Senhor está ansioso em derramar o seu Santo Espírito e fazer coisas extraordinárias entre nós, provavelmente menos de 6 meses, do que nós conseguiríamos fazer com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa disciplina em 60 anos. E eu só peguei alguns trechos do livro. O livro vai ser muito mais incisivo, muito mais detalhista em mostrar até exemplos de como o Espírito Santo, as grandes coisas que o Espírito Santo tem realizado entre nós. E muitas vezes a gente não está sabendo. Está aqui entre nós e a gente não está percebendo, né? E aí o livro ele vai trazer o grande problema, ele vai começar a tratar qual o cerne do problema. Por que a gente não pede? Por que essa apatia? Por que essa, vamos colocar entre aspas, indiferença com a necessidade de buscar pelo Espírito Santo? E aí ele vai colocar que existem 3 grupos. Quando se diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, existem 3 grupos que, com salvo suas diferenças pessoais, culturais, de idade, de visão de mundo, existem dentro da igreja e fora, né, na humanidade. Então, ele vai colocar 3 grupos. O primeiro grupo que ele vai colocar, ele vai dizer que são aquelas pessoas que são indiferentes mesmo à questão de Deus, eles têm um relacionamento inexistente, ele vai colocar, com Deus. E a Bíblia vai chamar esse homem, né, que não tem um zero relacionamento com Deus, de o homem natural. No segundo tipo de pessoas, quando se diz em relacionamento com Deus, é aquela pessoa que tem um relacionamento completo e real com Deus. E aí a Bíblia vai chamar esse de homem espiritual. A gente vai ler daqui a pouquinho os textos reforçando essa visão. E o terceiro grupo, que é um relacionamento parcial ou fingido, que a Bíblia vai chamar de homem carnal. E por que isso é tão importante? Porque a ideia do livro e também da gente refletir sobre o livro neste sermão é para que a gente faça um autodiagnóstico. Tá? Se você sentir, por algum motivo, sua mente te levar a pensar em alguém da família, alguém da igreja, algum exemplo, não deixe ela sua mente devagar. Volte e pense a respeito de você. O autodiagnóstico é nosso agora. Nós vamos nos olhar e pensar, refletir. Será que nós estamos em qual grupo? Você pode ter na sua mente já pensando, eu acho que eu faço parte daquele grupo. Mas a gente vai entender o que significa cada grupo. E eu tenho aqui uma descrição que eu gostaria de tratar com os irmãos. Aqui o livro vai explicar o que seria o homem natural. O homem natural, ele não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Nenhum relacionamento. Vive neste mundo raramente pensando em Deus ou até mesmo sem pensar nele. Indiferente. Nem apático, nem se preocupa com isso. E o homem carnal? Né? O homem carnal e o espiritual, né? É importante notar que o critério usado para diferenciar esses 2 grupos, tanto o espiritual quanto o carnal, é o relacionamento com o Espírito Santo, como único elo entre o céu e a terra. Vamos lá em 1 Coríntios, para ficar mais claro essa questão, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios 2. Amém? Então, vou ler a partir do verso 14 até o verso 16, inicialmente, tá bom? Aqui na minha versão, na minha Bíblia, diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A gente já tem aí uma clareza aí desse homem que é diferente. Ele não entende as coisas espirituais. Ele não consegue compreender as coisas espirituais. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor,
que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqui a gente já conseguiu entender, e o texto explica o que seria o homem natural, mais uma vez reforçando, e o que seria o homem espiritual. É um homem que tem intimidade com Deus e por isso tem a mente de Cristo. Vamos continuar a leitura agora, eu vou ler o capítulo 3, os versos de 1 a 4, para a gente entender, então, quem é esse homem carnal. Se eu já sei quem é o homem natural, eu já comecei a entender quem é o homem espiritual, quem é, então, esse homem carnal? No verso 1 diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo dizendo aos irmãos de Corinto, tá? Verso 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podereis, porque ainda sois carnais. Então, olha que interessante. Se a gente tinha aí uma primeira percepção de que esse homem carnal ele estava fora da igreja, ele está dentro da igreja. E olha ali no verso, agora no verso 3. Porquanto, havendo entre vós, o que tem dentro da igreja? Ciúme, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha que interessante esses dois versos. Porque agora Paulo está deixando claro para os irmãos de Corinto de que ele não trouxe mais, vamos dizer assim, alimento sólido, porque eles são bebês espirituais. O que a gente pode entender desse homem carnal? Ele é imaturo espiritualmente falando. Ele é imaturo, ele é ainda um bebê. Mas é possível, gosto de fazer essa pergunta para os irmãos, é possível eu estar há muito tempo na igreja e ainda ser um bebê? Infelizmente, sim. O que vai determinar se eu sou um bebê espiritual ou não é a minha experiência com quem? Com Deus. Não, depende se eu comecei a frequentar a igreja há 2 anos, 3 anos, há 6 meses, ou se eu frequentei a igreja a vida inteira. E olha aqui, então nós temos a clareza de que tanto o membro, o homem espiritual, quanto o membro carnal, está dentro da igreja, certo? O que vai definir a diferença deles é a experiência deles com Deus e com o Espírito Santo. Olha que interessante, eu pus aqui, ó. Quais são as diferenças entre eles? Enquanto o homem espiritual ele é um cristão autêntico, o homem carnal ele é um cristão apático ou dividido. Enquanto o homem espiritual ele é cheio do Espírito Santo, o homem carnal ele não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ele não busca pelo Espírito Santo, ele não roga pelo Espírito Santo, ele não busca de madrugada uma experiência profunda com Deus. Jesus é o centro de suas decisões, lá no homem espiritual. Lá no homem carnal, ele controla as decisões. É ele quem manda. Enquanto no homem espiritual ele é quente, a Bíblia vai dizer que o homem carnal ele é morno ou ele é fingido. E aqui é um autodiagnóstico. Porque muitas vezes a gente, por não saber a nossa situação, sabe quando você está doente e, na verdade, você não sabe que você está doente, aí você vai fazer um exame de sangue, aí você descobre que a sua ferritina está lá embaixo, a D3 está lá embaixo, e, sei lá, mais algumas outras coisas. Aí você fala, tenho que cuidar. Com certeza a sua alimentação vai ser mais cuidadosa. Depois você sabe que o seu colesterol está muito alto ou que você está pré-diabético. É basicamente isso que a gente está fazendo agora, fazendo um diagnóstico para entender como tem sido a nossa experiência com Deus. E aí, um alerta que o livro vai falar e que a gente percebe no escrito de Paulo é que Paulo se referia a membros da igreja de Deus. Como membros da igreja de Deus, nós podemos estar entre esses dois grupos. Tudo bem que nós não fazemos parte do homem natural, nós fazemos parte do homem espiritual ou carnal. E aí entra um alerta. Por quê? Porque a grande diferença é como
nós temos vivido a nossa experiência com Deus. O quanto a gente tem buscado uma experiência mais íntima com o Senhor. O quanto a gente tem rogado pelo batismo do Espírito Santo. Aqui eu anotei um trechinho, deixa eu ver se eu pus aqui no slide. Ah, eu pus. Então, qual que é o problema? Ficou pequeno, né? Mas eu vou ler aqui para os irmãos. Qual que é o problema? Falta maturidade espiritual, faltava para esses irmãos entrega, porque é quando a gente se entrega que o Espírito Santo pode nos preencher. Lembra lá das 10 virgens? Qual que era a diferença entre elas? Elas eram todas virgens, elas todas estavam esperando o noivo, todas elas dormem, todas elas se levantam quando o noivo diz que está chegando, mas metade tinha azeite suficiente, a outra metade não tinha azeite o suficiente. Todas tinham azeite? Sim, mas nem todas tinham o suficiente. E a nossa necessidade é que a gente esteja cheio do Espírito Santo, buscando, se entregando diariamente para que o Espírito Santo vá nos preenchendo, vai nos moldando, vai nos dando maturidade. Em âmbitos que a gente tinha imaturidade, a gente vai ficando mais maduro, não é assim? A criança, ela não aprende a falar, a andar, tudo. Ela começa a ficar mais fortinho, o tronco, daqui a pouco ela está engatinhando, daqui a pouco ela está querendo se esforçar para andar e assim por diante. E nós do mesmo jeito. Agora, se eu vivo a vida inteira tomando leitinho e não tentando desenvolver, né, ou buscando um desenvolvimento, vou continuar sendo bebê tomando leitinho. E aqui a última, né, falta uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês aí no capítulo, em Romanos, no capítulo 8, rapidamente. O tempo é curto, mas eu gostaria de ler esse trecho com os irmãos. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler do verso 5 em diante, tá? Todos encontraram? Não? Amém? Romanos, capítulo 8, a partir do verso 5. Diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Lá, só levantar a cabeça um pouquinho. Lá em João 10:10, o Senhor diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se a gente não está vivendo uma vida em abundância, uma vida de paz, mesmo a despeito das circunstâncias, é porque a gente não tem tido uma experiência mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos dá discernimento, nos dá clareza de que estamos sim numa batalha e de que lado estamos, que estamos no lado vitorioso. E mesmo que a gente se sinta, às vezes, cansados, às vezes até um pouco sobrecarregados, o Espírito Santo te desperta e fala assim, não, isso aqui é pequeno diante do que está adiante de nós. Vamos lá para o verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Não vive em obediência, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Podemos parar por aqui. Olha o que o texto está dizendo. Vós não estáis na carne. No momento que você decidiu a Jesus como seu Salvador, você se batizou, tem buscado uma experiência com o Senhor, nós temos agora que continuar nossa jornada pedindo para que o Espírito Santo continue a obra dele em nós. Mas a gente tem que estar familiarizado com o Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós. Se ele habita em nós, as palavras são dele, o jeito é dele, as decisões são dele, o pensamento é dele, a mente é de Cristo, não é nossa. Qual que é a nossa solução, então? A irmã Ellen White, no mesmo livro, eles citam, está no Atos dos Apóstolos. É um texto grande, mas eu vou ler. Diz assim, todavia, as operações do Espírito estão sempre em harmonia com a palavra escrita. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual.
A vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. Todavia, não é sustentado por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocadas ao nosso alcance. De igual forma, é a vida espiritual, sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Se o seguidor de Cristo quiser crescer até chegar ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, precisa comer do pão da vida e beber da água da salvação. Precisa vigiar, orar e trabalhar, dando em todas as coisas atenção às instruções de Deus em sua palavra. E aí eu vou continuar aqui no comentário, diz assim, ó, que lá nos Desejados de Todas as Nações, tem uma citação que diz assim, ó, devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. Então é uma busca diária. O Senhor não vai dar o maná em baciada, é diário. Aí aqui o outro pastor, Maurice Venden, vai dizer, se você não descobriu a necessidade da conversão diária, se você não descobriu a necessidade da conversão diária, este conhecimento será o ponto da virada em sua vida. O livro O Maior Discurso de Cristo nos deixa a promessa de que se buscarmos a Deus e nos convertermos diariamente, todas as nossas murmurações emudecerão. Todas as dificuldades serão resolvidas e todos os problemas agora desconcertantes nos encorajarão. Mudança de perspectiva. Ou seja, o que o livro está dizendo? Que quando a gente buscar a Deus diariamente, com uma necessidade, como se bebe água quando se está com sede, Deus nos dará clareza de que, diante das murmurações, dos problemas, eles não nos desanimarão, mas nos encorajarão a continuarmos a nossa jornada. Então, resumo. Como que funciona aí os passos, né, para esse reavivamento, para essa experiência profunda que nós desejamos. Reconhecendo a nossa necessidade, a gente iniciou isso agora, entregar-se a Deus, buscar estar sob a influência do Espírito Santo através da meditação, oração e estudo da palavra, receber diariamente o batismo do Espírito Santo e viver vida que glorifica a Deus, reconhecendo-o em tudo. Que esse seja o nosso desejo, diariamente, de passar por esses passos, mas de maneira profunda, buscarmos uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E aí a última citação, também lá do livro, que diz assim, ó, Deus pode fazer mais com o homem que se entrega 100% a Ele, do que com um exército cheio de homens que se entregaram apenas 99% de si. Tá? Então, Deus quer nos usar completo, Ele não quer uma fração, Ele quer nós por completo. E assim que eu comecei a estudar esse livro, e, na verdade, o tempo é curto para a gente abordar tantos tópicos importantes e necessários para a nossa experiência com Deus, o Espírito Santo vai falando conosco, né? Ele vai nos dando clareza. Então, eu desafio os irmãos a lerem este livro, a buscarem, a pesquisarem. Os que estão fazendo a jornada das madrugadas, continuem firmes. Os que não estão, mas que desejam fazer. Eu tenho o PDF online, os homens, né, que eu sei que muitos não tiveram essa oportunidade com os textos, mas se você desejar, também está disponível. Existem vários recursos. Nós só precisamos tomar uma decisão e uma ação. Agora eu vou cantar um hino final. E eu gostaria que os irmãos elevassem a mente, o coração a Deus, pedindo para que Ele dê a motivação se falta motivação, que Ele dê a clareza se falta clareza, que Ele dê o desejo se falta desejo, de uma mudança e uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus.
Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe eu vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente, o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Que ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, Senhor, te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia é o que eu jamais quero perder. Vem, renova a minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Que ao receber os teus milagres, me ajude a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde eu estaria. Eu te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor. Ao receber os teus milagres, eu possa confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Senhor, oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de renovarmos nosso voto e nosso compromisso contigo. A despeito das nossas fraquezas, a despeito dos nossos erros,
Nós te louvamos porque o Senhor está estendendo a tua graça mais uma vez a cada um de nós. Que possamos tomar partido, Senhor, que possamos tomar uma decisão firme ao lado do Senhor, que diariamente, se possível nas madrugadas, possamos buscar continuamente a tua presença, que a nossa vida, a nossa família, as pessoas com as quais trabalhamos possam ser impactadas para a honra e glória do teu nome. Nós te rogamos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nesse lugar, você vai nos desfrutar do teu amor que sem medida, as histórias se e esperança, nossa seja sempre. Onde está o sacerdote adorar?